Você já ouviu falar sobre o CID-10F19? Sobre transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas ou de múltiplas substâncias psicoativas? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Minuto Terapêutico 7. Meu nome é Gleice Amorim, sou terapeuta holística cognitiva comportamental e hoje nós vamos falar de um assunto um tanto preocupante, né? Que se torna até um problema social, um déficit social, que é o uso de drogas, lícitas e ilícitas. Bem, gente, o CID-10F19, como eu havia comentado, né, no início, é o uso dessa substância sem controle, né, de uso sem controle deliberado de substâncias psicoativas que entendemos como adicção. Adicção é uma doença. Essa adicção ela pode ser secundária ou ela pode ser primária. O que significa isso? Vamos colocar que o dependente, o adicto em si, tenha na família pai alcoólatra, mãe alcoólatra, pai e mães adictos. Então, o que acontece? Esse é o adicto primário, que já nasce com o gene, né, predisposto a desenvolver esse tipo de adicção, esse tipo de dependência. E existe o secundário, aquele que quando tem um problema no seu cognitivo comportamental, na sua fase anal, lá atrás, como eu já falei em alguns vídeos aqui sobre o cognitivo comportamental, essa pessoa ela acaba se perdendo perante os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas ações, e ela acaba fazendo uso de alguma substância que altere o seu ânimo ou o seu humor para poder sair daquela situação. Ou seja, o ser humano ele não está acostumado a lidar com determinadas emoções e sentimentos, como a raiva, como a tristeza, como a instabilidade de algumas situações, que vem trazendo emoções como insegurança, como medo, que é um sentimento que a pessoa, a timidez também é um agravante, né? Pessoas tímidas fazem o uso socialmente, entre aspas, de substâncias alcoólicas, por exemplo, para ficar um pouco mais descolado durante uma festa ou se envolvendo com alguma garota em alguma coisa para ficar um pouco mais sociável. E isso pode desenvolver a adicção ativa, né? A adicção é uma doença comportamental e a droga, ela acaba sendo somente a cereja do bolo. É aquilo que vem para somar, né? Para trazer aquela falsa ilusão de que as coisas realmente estão normais, que tudo se fica normal. Então, o anormal, ele passa a ser normal. E a pessoa vai se afundando, a cada dia que passa, vai se afundando mais e mais no uso dessas substâncias, né? Como a maconha, por exemplo. Vamos falar da substância do cannabis, né? O cannabis, hoje ele vem sendo usado, né, como de forma medicamentosa para algumas doenças em si, alguns transtornos mentais, e isso vem tendo bastante sucesso. Mas eu gostaria de deixar bem claro que o cannabis em si, que é usado medicinal, é o extrato do cannabis e não o cigarro em si sendo fumado, né? Que dessa forma, sim. Por exemplo, a pessoa que usa muito cannabis, ela pode desenvolver ou ter traços persistentes à esquizofrenia, por exemplo. Todos nós nascemos com o nosso cérebro com a esquizofrenia lá, guardadinha, bonitinha. Em algumas pessoas isso é desenvolvido, em outras não. O que acontece com o uso da maconha é que a maconha ela faz com que esse processo acelere mais. Então, dependendo da quantidade que se fuma, nas pessoas que têm essa parte a desenvolver,
tá? Não são todos, quero deixar bem claro aqui. Então, as pessoas que têm essa parte a desenvolver, elas podem, né, pessoas que têm essa predisposição, elas podem desenvolver um grau de esquizofrenia, esse leve ou um pouco mais grave, precisando entrar com medicamentos para ser regularizado, né? E as outras drogas que temos aí também, o álcool também é uma droga, o álcool hoje é a droga lícita mais vendida, né, mais sendo consumida pela sociedade, né, até porque, como falei, é lícita, você vai em qualquer lugar, você compra, mas não deixa de ser uma droga, porque quando se usa isso de uma certa forma e dessa forma nociva à nossa saúde, isso causa uma dependência de uma devastação emocional, psíquica e física muito grande. É totalmente devastador realmente quem tem problema com o álcool, né? Problema com essa substância, como o alcoolismo. Mas como o vídeo hoje é voltado a não falar das substâncias e sim do comportamento que leva as pessoas a terem essa predisposição, eu venho dizer aqui o seguinte: existem pessoas que, que não têm como lidar com os sentimentos, né? Então, o que que acontece? A pessoa sofre bullying, por exemplo, ou a pessoa vem de uma família completamente disfuncional, né? Onde se é presenciado muitas coisas e no desenvolvimento, no decorrer da vida, no desenvolvimento que essa pessoa tem, ela sente certas dificuldades, dificuldades de socialização, dificuldades na, na idade escolar, dificuldade na juventude. E o que que acontece? Ela vai procurar o uso de qualquer substâncias, essas psicoativas, lícitas ou ilícitas, para tentar sair dessa cadeia emocional que ela se encontra, né? E hoje é um dos problemas terríveis aí, como nós vemos na Cracolândia, né? Que são o crack é uma droga que mata humilhando, né, a pessoa, e a pessoa não tem controle nenhum. Então, a adicção ativa, a doença da adicção, ela se instala no ser humano e faz com que o ser humano perca todo a sua identidade, os seus defeitos de caráter começam a se aflorar, como a mentira, como o roubo, a procrastinação, a raiva, tudo é motivo para buscar mais substâncias e tudo é motivo para se usar mais das substâncias, da sua substância na realidade de preferência. Então temos que ter uma certa atenção com as nossas crianças, por exemplo, da forma que estamos criando, educando essas crianças, se estamos sendo super protetores ao ponto de sermos egoístas e não deixar com que elas desenvolvam algumas autodefesas, né? Precisamos também observar muito na parte comportamental o que se é falado, o que essa criança está presenciando, se essa criança é muito calada ou se ela é muito ativa, né? Aqui, como é um assunto assim que é muito complexo, eu tô somente assim realmente dando uma pincelada, né, em alguns fatores comportamentais para que a gente entenda um pouco mais que isso é uma doença, que isso não é falta de vergonha na cara, como eu já vi muitas pessoas falar, usa droga, isso é falta de vergonha na cara, a hora que quiser parar, para. Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É muito difícil para um adicto se ver livre das drogas. Existe sim a vontade, mas às vezes o corpo, o físico entra numa fase de abstinência
tão grande, mas tão grande que essa pessoa não consegue raciocinar por si, é só o corpo gritando, é só a mente gritando, é só o corpo pedindo mais e mais daquela substância. E a pessoa, fora a parte psíquica, a parte emocional, que está completamente devastada, destruída, aquela pessoa se sente mal, se sente um lixo, a pessoa quer ficar trancada dentro de um quarto, não quer conversar com ninguém, né? Se instala uma depressão na abstinência do uso de drogas como a cocaína, como o álcool, a vergonha. Isso é muito complicado, né? E a pessoa vai se afundando dentro de um buraco que ela mesmo cava sem intenção nenhuma, né? Não é intencional isso, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, né? Que eu costumo falar o triângulo da autoobsessão, que é o ressentimento, a raiva e o medo, né? O ressentimento por lembrar o que fez ou o motivo que fez ela buscar mais daquela substância, o medo, porque a pessoa se encontra completamente dependente. A adicção, ela significa escravidão, escravidão de algo, escravidão de, a pessoa se torna escrava, né, daquela substância em si. E a raiva por não conseguir sair daquela situação, e muitos chegam até a cometer o suicídio por conta disso, porque não conseguem pedir ajuda, porque aí também existem alguns defeitos de caráter, como o orgulho, prepotência, autossuficiência, que os adictos desenvolvem com mais intensidade, que o uso de droga faz com que isso se aflore com mais intensidade. E para quem quiser ajudar e para quem precisar de ajuda, eu vou estar deixando o contato aí embaixo, o link aí embaixo. Existem 2 irmandades maravilhosas, aliás, 3 irmandades maravilhosas que eu tenho a liberdade de falar. Uma é Narcóticos Anônimos, a outra é o Tudo Anônimo, o TA, e tem também o AE, que é o Amor Exigente, que trata tanto de pessoas quanto de parentes de adictos, né, da qual você não paga absolutamente nada, são grupos de autoajuda, vocês vão ser muito, muito, muito bem recebidos, muito bem acolhidos, com muito amor, é uma irmandade realmente, todas elas sem fins lucrativos, realmente com a intenção de ajudar o próximo. Então, eu venho aqui pedir para vocês, compartilhe esse link, dê like, curte, deixa comentário, eu vou estar lendo na medida do possível e respondendo a todos também, e eu venho aqui também agradecer o meu muito obrigado por mais essa companhia, por mais esse carinho de vocês, né? Sou muito grata a todos vocês que me assistem, a todos vocês que compartilham e se inscrevem no canal. Então aqui eu deixo meu beijo grande e muito obrigada, gratidão. Até a próxima.